Olá, hoje vamos falar sobre as diferenças entre o auxílio-doença comum e o auxílio-doença acidentário. O auxílio-doença, ele é o benefício pago pelo INSS para o trabalhador que não possui condições de trabalhar de forma temporária, ou seja, aquele trabalhador que por um período determinado de tempo não pode trabalhar, ele tem direito ao auxílio-doença pago pelo INSS. Ocorre que o INSS ele paga dois tipos de auxílio-doença: auxílio-doença comum, que é para aquelas doenças ou acidentes que não têm relação alguma com o trabalho, ou ele paga o auxílio-doença acidentário, que é aquele benefício que é pago para doenças ou acidentes com relação com o trabalho. O valor do auxílio-doença comum e do auxílio-doença acidentário é o mesmo. E como que ele é calculado? O INSS ele apura todas as contribuições do segurado desde julho de 1994 até hoje. Ele toma todo esse período de contribuições, ele separa as 80% de contribuições maiores, faz uma média e dessa média ele paga 91% dessa média. Além disso, o valor do benefício de auxílio-doença, tanto acidentário quanto comum, ele possui um teto. E como é calculado esse teto? O INSS apura as 12 últimas contribuições do segurado, o INSS faz uma média desses 12 últimos pagamentos, dessas 12 últimas contribuições, e chega no valor. Esse valor é o valor máximo que pode ser pago a título de auxílio-doença. Então, por exemplo, se a média, 91% da média, resultou em um valor, entretanto esse valor é superior à média das 12 últimas contribuições, o benefício não vai ser 91% da média, mas sim vai ser no valor teto da média das 12 últimas contribuições. Apesar dos dois tipos de auxílio-doença possuírem o mesmo valor e objetivarem garantir uma renda para o trabalhador que não pode exercer sua profissão por um período determinado de tempo, o auxílio-doença acidentário, que é aquele benefício devido quando existe relação da doença ou do acidente com o trabalho, esse benefício ele é mais vantajoso do que o auxílio-doença comum. E por quê? Vamos ver as vantagens do auxílio-doença acidentário. A primeira vantagem é que o trabalhador afastado pelo auxílio-doença acidentário tem o direito de receber do empregador os depósitos de fundo de garantia enquanto ele estiver afastado. Então, por mais que demore o retorno ao trabalho, durante todo o período de recebimento de auxílio-doença acidentário, esse trabalhador vai estar recebendo o fundo de garantia do empregador. A segunda vantagem é em relação à estabilidade. O trabalhador que é afastado pelo auxílio-doença comum, quando volta ao trabalho, ele pode ser dispensado pela empresa. Já o trabalhador que foi afastado pelo auxílio-doença acidentário, ele tem uma estabilidade de 12 meses. Ou seja, ele só pode sair da empresa ou se ele pedir demissão, ou então se ele for demitido por justa causa. A demissão sem justa causa não pode acontecer no caso do afastado do auxílio-doença acidentário nos 12 meses que sucederem o seu retorno ao trabalho. A terceira vantagem é em relação ao trabalhador que esteve exposto a agentes nocivos à sua saúde no ambiente de trabalho e que, portanto, tem direito à aposentadoria especial ou à contagem de tempo especial do tempo trabalhado. O que acontece nesse caso? Nesse caso, desse trabalhador, quando ele é afastado pelo auxílio-doença acidentário, esse período de afastamento ele continua sendo considerado tempo especial, como se ele tivesse ainda exposto a agentes nocivos no trabalho. E isso vai influenciar favoravelmente no seu pedido de aposentadoria futura. Agora, o trabalhador que é afastado pelo auxílio-doença comum, o trabalhador que exercia atividade com exposição a agentes nocivos, prejudiciais à sua saúde, que entretanto afasta por auxílio-doença comum. Esse trabalhador não tem direito ao cômputo do tempo especial na contagem de tempo dele. Uma observação importante aqui é a seguinte:
Na Justiça, alguns juízes têm reconhecido e têm estendido também a esse trabalhador o direito à contagem especial. Entretanto, esse ainda é um assunto bastante divergente e discutido na jurisprudência. Então, se esse for o seu caso, convém avaliar a possibilidade de ingressar com uma ação judicial para ter esse tempo considerado no seu benefício, na sua contagem de tempo, como especial. Agora, se você conseguir um enquadramento como um afastamento acidentário, um auxílio-doença acidentário, você vai conseguir automaticamente a contagem de tempo especial e terá seu direito a essa contagem de tempo especial mais facilmente reconhecida. E a quarta vantagem é em relação ao tempo de carência, ou seja, aquele tempo que você precisa contribuir antes de ter direito ao benefício. Em regra, o auxílio-doença exige uma carência de 12 meses, ou seja, somente após 12 meses de contribuição é que você pode pedir ao INSS um auxílio-doença. No caso do auxílio-doença acidentário, não existe carência. Então, se começou a trabalhar, teve uma doença, um acidente relacionados com o trabalho, você já pode pedir o seu benefício e não precisa esperar os 12 meses. No caso do auxílio-doença comum, somente nos casos de acidente não é necessário aguardar os 12 meses. Mas no caso de doença, sim, aí sim você precisa aguardar os 12 meses para fazer o pedido de auxílio-doença. Sempre lembrando que existem algumas doenças que, no caso do auxílio-doença comum, a carência é dispensada. São algumas doenças mais graves, como cegueira, neoplasia maligna, cardiopatia, entre outras doenças graves. Para você comprovar perante o INSS o seu direito ao auxílio-doença acidentário, você precisa levar alguns documentos. O documento mais importante é o CAT, que é a Comunicação de Acidente de Trabalho, que a empresa deve preencher. Entretanto, se ela não preencher, o seu médico ou o seu sindicato podem fazer o preenchimento desse documento para você e você leva esse documento no INSS na data da perícia. É importante também você levar toda a documentação médica. É importante levar também boletim de ocorrência, num caso de acidente em que tenha havido uma necessidade de fazer um boletim de ocorrência, você leve também esse boletim de ocorrência, esse documento ao INSS para fazer a comprovação da relação entre a sua lesão e o trabalho. Em relação à perícia médica do INSS, se você tiver alguma dúvida em relação a esse assunto, eu recomendo que você assista nosso vídeo que fizemos especialmente sobre esse tema. Outra vantagem do auxílio-doença acidentário é a seguinte: quando o INSS reconhece o direito ao auxílio-doença acidentário, é porque ele reconheceu a existência de uma doença ou uma lesão adquirida em função do trabalho. Nesses casos, abre-se uma outra porta para fazer um pedido de indenização na Justiça do Trabalho em relação ao empregador. Então, se a ocorrência dessa doença ou do acidente de trabalho teve alguma culpa da empresa, ela será obrigada a fazer uma indenização, a pagar uma indenização. E o reconhecimento pelo INSS da existência de relação, de nexo entre a doença ou acidente e a empresa facilita o pedido de indenização na Justiça do Trabalho. Portanto, se você se afastou pelo INSS e recebeu auxílio-doença comum, entretanto, houve relação do seu problema de saúde com o seu trabalho, é importante que você busque fazer a conversão do seu auxílio-doença comum em auxílio-doença acidentário, mesmo que isso não represente para você um aumento no valor do seu benefício. Se você gostou do vídeo, peço que você curta nosso vídeo, compartilhe nas redes sociais e, se você tiver dúvidas, coloque essas dúvidas aqui nos comentários para que a gente possa respondê-las. Obrigado e até mais!